Fala, então, uma boa noite para vocês. Cara, hoje, não exatamente hoje, né? Mas desde ontem a gente teve uma semana bem interessante, cara. Eu não vou enganar vocês, não. Eu fiquei até um pouco surpreso, porque ontem tivemos uma operação muito boa, de absurda. Foi aquele trade do EURUSD, né? Eu nem sei, eu acho que eu nem tenho mais ele na tela. Eu tenho, sei lá. Ah, não, tem. Pô, olha isso daqui, cara. Uma operação tipo surreal. Daí, qual é a ideia? A gente vai começar aqui. Eu vou falar um pouco sobre, rápido, tá? Sobre esse EURUSD aqui em específico. Deixa eu ver se o OBS está na tela certa. Sobre esse trade aqui em específico, a gente pula rapidamente para cá para poder dar um contexto para vocês, porque hoje acabou que nós tivemos uma sequência de trades aqui no EURUSD, né? Teve uma sequência de trades, foram 3 trades. E teve o trade do Bitcoin também. Daí eu passo a palavra e caso a gente veja alguma coisa interessante para falar, porque eu não tenho programado muitos trades, tá? Antigamente a gente vinha para o Nightcall, aí o objetivo era nós chegarmos aqui e pouco se dava review do que já teve. Nós costumávamos mais falar sobre o que viria, digamos assim. Então nós não falávamos muito explicando o motivo da operação, por que a gente entrou aqui. E eu percebi nesses últimos dias, essas últimas 2 semanas, vamos dizer assim, que fazendo isso, explicando para vocês, pô, a gente pegou aqui dessa tal forma, marcou essa região desse tal jeito, entrou por causa de X motivo. Eu percebi que falando dessa maneira com vocês, acabamos tendo uma retenção maior de público, um maior interesse em cima disso, até do que falar assim, vou entrar lá na Nasdaq, talvez vai vir amanhã ou depois de amanhã, quando ele bater ali a gente vai comprar. Eu notei que vocês tiveram uma adesão maior ao formato de explicar melhor ali o porquê que a gente fez tal coisa. Você notou isso também, o Wesley, o Wallace? Eita, minha voz Sim, tá sim. falhando Ô, aí pra irmão, mais alguém? Não, Não, tá, aqui pra mim tá tá normal. normal. Até mandei pra ela aqui pra mim tá normal também. Carol, depois É, vê tá se na perfeito normal, internet. do jeito que você tá fazendo. Show, mano, show. Aí, Pô, então vai tá ser até boa. uma boa que eu tomei stop hoje, é bom explicar pra eles o motivo do stop, o porquê que eu entrei, tá ligado? Só quando dá win é fácil, né? É verdade, é verdade. Deixa eu desmutar o Fernando, que da última vez eu mutei ele porque ele tava com o microfone aberto, aí tava vazando alguma coisa lá. Boa, Carol. É, enfim, vamos lá. Eu quero falar sobre o BTC. Eu acho que até que vou começar com ele, tá? Por causa de alguns motivos. Dessas últimas vezes, vocês viram eu pontuando bastante a questão do price action, tá? Eu vou estar sempre batendo nessa mesma tecla, talvez soe repetitivo para vocês, tá? Mas pensa também na questão de quem está vendo o vídeo hoje pelo YouTube, etc. Então, caiu de paraquedas. Então, eu tenho que dar um overview daquilo para depois a gente chegar em algum lugar, tá? Então, turma, análise institucional, price action, tá? Só para bater nessa tecla mais uma vez. A análise institucional, ela é o price action no seu mais alto nível de pureza, vamos dizer assim. A análise institucional é o mais alto nível da pureza do price action. Por quê? Porque você não precisa ter linha de tendência, você não precisa ter linha de suporte, você não precisa traçar figuras, você não precisa disso. A própria vela, o próprio vela a vela ali, ele acaba conversando e ele acaba falando muito mais para quem sabe entender, sabe interpretar aquilo ali, tá? Então vocês viram bastante pontuando, por exemplo, quando o mercado está subindo aqui, aí faz vela, aí tem um subidão, pum, uma vela de força. Aí ele vem, faz aquela vela meio indecisa, tá? E na sequência ele faz aquele velão, tá? Nós temos visto bastante isso trabalhando aqui, aquela forma de preenchimento, né? Isso é uma tecla que a gente tem batido bastante, tá? O porquê disso daqui, tá? Eu estava falando com vocês que isso daqui normalmente é um cenário onde você onde a própria vela. Não, até o martelo é uma estrela cadente, é um martelo invertido, é a cueca do Superman, enfim. A questão não é isso, tá? A questão é você entender o que aconteceu aqui.
tá? Por exemplo, aqui tinha um liquidez, de alguma forma, de algum jeito, enfim, tá? Detalhe, uma coisa rapidinho. Independente do time que você tiver, 2, 5, 15, 1 hora, a tua análise gráfica, ela nunca começa do presente, tá? O gráfico está rolando aqui. Você nunca vai pegar aqui para você fazer a tua análise. Isso muitas vezes é um erro. E erro aqui, vocês sabem que é crucial. Perde dinheiro, enfim. Acarreta problemas, tá? A tua análise, principalmente se você estiver considerando um time maior. Por exemplo, eu estou esperando 15, 1 hora. Eu vou pegar, vou voltar ali 1, 2 dias para entender o que o mercado fez para chegar ali. Tá? O que foi que trabalhou aqui para chegar ali? Tá? Então, você começar a análise já no ponto presente é um erro. Não faça isso. Isso é um erro e é um erro bobo. Tá? Nonato, eu estou olhando em 1 minuto, em 2 minutos. Você não vai voltar 2 dias, porque você também está sendo burro. Né? Não precisa, né? Só operando 2 minutos, você vai voltar ali, sei lá, 20 minutinhos no tempo, ou o início do dia, ou, sei lá, 3 horas que seja, tá? Então, comecem sempre do passado. Opa, mensagem. Meu microfone tá ligado fumando. Sem problema, Fernando. Imagina. Carol, o áudio melhorou? Depois tu deixa aí pra gente saber. Então, tipo assim, ó, rapidinho, só pra gente terminar isso daqui. Aqui, por exemplo, tinha uma zona de liquidez, uma região qualquer, tá? Então, o mercado, ele esforçou para chegar lá, tá? Ele fez um esforço. Ele fez um movimento brusco para romper aquela zona de liquidez. Tá? Esse é o primeiro sinal que essa vela aqui conversou com a gente. Tá? O segundo sinal, essa vela aqui, chegou lá, ela fez aquele que eles falam que é a estrela cadente, ou que, enfim, eu não sei essas nomenclaturas, essas bobeiras da carochinha, eu realmente vou ficar devendo para vocês. Mas essa vela aqui, o que ela diz? Que o mercado subiu, o mercado caiu e ele ficou indeciso. Tá? Ela, até esse momento, ela não diz muita coisa. Tá? Ela só diz que naquele momento houve uma indecisão. Aí a vela seguinte começa com o mercado derretendo. O que a gente interpreta? Houve uma alta ou uma queda, enfim, houve uma explosão, houve um movimento brusco que o algoritmo moveu o mercado além de uma zona que teoricamente era uma zona forte. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado ficou indeciso. Terceiro ponto, um movimento brusco de forma contrária, o mercado decidiu o que vai fazer. O mercado descontou. Eita, preula. Deus multiplica, dá pra... Eita, O Jonas. Ué. Qual foi, Jonas? Qual foi, pô? Aí me matou. Ai, meu pai. Não, o pior foi o finalzinho, foi a parte mais engraçada. Eita, porra. Ai, meu pai. Enfim, o mercado decidiu, tá? O mercado decidiu. Pera aí, maluco, na moral, vou beber uma água, senão eu não vou conseguir voltar, não. Pera aí. Sem maturidade pra lidar com isso, cara. Sem maturidade. Vai, então, rapidinho. Depois da indecisão, o mercado decidiu para qual lado ele iria se mover, tá? Então essa parada aqui foi decidida. Beleza. Vamos lá, Nonato, eu tô em 15, eu tô em 30, eu tô em 1 hora. Cara, normalmente essa visualização aqui vocês vão conseguir ter em qualquer time, tá? Mas ultimamente eu tenho casado essa. Rapidinho. Existe o Nonato e a sua teoria, tá? Eu tenho minha teoria. A minha teoria, ela é baseada no ICT, no institucional. Só que o que acontece? Eu tenho as minhas próprias criações, que os meus alunos tiveram acesso, etc. Eu expliquei para eles que é o conteúdo que eu passo na minha mentoria. O que acontece? Eu tenho, tipo assim, eu tive o meu modo de ver, eu testei o meu modo, e eu tenho muitas coisas, muitas particularidades que elas vieram de mim, tá? Saíram de mim. Então tem o Nonato e tem o Michael, tá? Vamos dizer assim. Essa parada aqui não é nem Nonato nem Michael, isso daqui é só vela, tá? Isso daqui é só price action, tá? E ultimamente eu tenho utilizado bastante isso daqui para poder trazer clareza para vocês sobre como você age com o price action.
tá? Não que isso daqui não tenha nenhum por cento de nonato e nenhum por cento de micro, tá? Tem sim, porque nós temos explicações, tá? Só que isso daqui é muito mais velho até do que o próprio micro, né? Deixa eu ver, bebê abandonado, tá? Vamos lá. Então, o que que o mercado quer dizer nesse momento aqui? Então, ele ouve a liquidação e ele ouve o desconto, tá? O Wesley, na tua próxima aula, tu está pretendendo falar sobre liquidez, não é? Isso, gatão. Tu vai dar um overview sobre o preenchimento de ordem? Mano, não sei ainda. Tipo, qual é a Provavelmente não. Eu ia passar liquidação? só o basicão mesmo, tá ligado? Tá, então legal. Então deixa eu falar aqui rapidinho. Turma, desculpa, mas é porque eu não tinha. Cara, o que acontece? Quando eu venho da aula, eu normalmente não tenho nada planejado, tá? O que eu sento aqui e o que vier na hora é o que veio, tá? E isso daqui veio, então vamos falar rapidinho. Quando a gente fala sobre um desbalanceamento, tá? É o seguinte: o mercado explodiu, ficou indeciso, depois o mercado veio agressivo para baixo, tá? Normalmente isso daqui continua. Normalmente ele não para, tá? Ele continua vindo para baixo. Tá. Bacana. Quando a gente tem essa pressão aqui, é porque eu ia falar do time frame, tá? Quando a gente tem essa pressão aqui dessa vela, ela funciona dessa forma aqui, ó. Então, rompeu zona de liquidez, fez a liquidação, o algoritmo bate, igual na aula anterior, lá da semana passada. O algoritmo bate, stops em massa, começa a pipocar a ordem contrária, que eram as ordens que as instituições queriam. Elas começam a preencher essas ordens, que eram de stop, elas começam a preencher, o gráfico cai. Show de bola, até aí eu expliquei na aula passada. Aí o que acontece nisso daqui? Cara, quando a gente tem um mercado estável, o mercado ele se move assim, ó. Tá? É um mercado estável de alta ou um mercado estável de baixa, tá? Isso daqui ainda faz parte. Acabou não. Então, isso daqui faz parte de um mercado estável, tá? Quando acontece um desbalanceamento, é porque houve muito mais ordens de uma forma desbalanceada para um lado, tá? Porque, por exemplo, nós temos ordem constantemente. Aqui, ó, ordem de compra, ordem de compra, ordem de venda, ordem de venda, ordem de compra, ordem de compra. Só que nesse momento aqui, nós tivemos um pouco mais de ordem de compra do que de ordem de venda. Por isso que o mercado caiu. E assim é a mesma coisa aqui. O mercado desceu. Aqui continua tendo ordem de compra, ordem de compra, ordem de venda, ordem de venda, ordem de venda. A diferença é que nós tivemos não exatamente mais ordens, tá? Mas valores maiores. Então aqui, apesar de ter ordem dos dois lados da mesa, nós tivemos muito mais ordens de venda ou quantidade de dinheiro, tá? Para baixo, para venda, do que de compra. Por isso o mercado caiu. Então ele vai trabalhando assim, ó, quantidade dos dois lados da mesa. Beleza? Aí o que acontece? Quando nós temos o desbalanceamento, gravem isso, porque isso é um erro, tá? Isso eu não vi, eu nunca vi, tá? Por exemplo, o ICT, o Michael, falando disso abertamente com ninguém, tá? E isso foram teorias que eu fui tirando, vendo entrevistas com operadores bancários, tá? É o seguinte, temos ordem dos dois lados da mesa. Quando nós temos um verdadeiro desbalanceamento, é porque em algum momento, tá? Que talvez isso daqui, ó, essa liquidação, esse movimento, e X coisa, justifique isso, tá? Em algum momento, o mercado, pum, cai reto. O que aconteceu? Aí ele desbalanceou. Mas por que ele desbalanceou? Não foi porque tinha ordens aqui e só teve um pouco mais de ordem de venda, por isso que ele caiu. Não. É porque o que acontece? Bateu tanto stop, bateu tantas ordens contrárias, que liberou massivamente um bolo gigante, ou seja, uma quantidade gigante de dinheiro na mesa, que eles acabam preenchendo. Conforme eles vão preenchendo isso, ó, só entra venda. Tá entendendo? Só entra venda. Ah, Nonato, não teve uma compra ou outra aqui. Não, teve. Mas massivamente entrou venda. Por isso que desbalanceia. Por isso que causa gap. Tá ligado? Porque pulou. É um excesso de ordens de um lado só da mesa. Isso que causa desbalanceamento. Tá? Agora vem a questão do time frame. Pô, se eu parar para ver isso aqui em uma hora, às vezes eu tô vendo aqui e o mercado, pum, foi lá embaixo, uma velona grandona de uma hora.
Mas você desce o time frame, por exemplo. Ah, eu vou olhar em 15 minutos. Deixa eu mover isso aqui um pouco para cá, peraí. Aí eu vou olhar em 15 minutos. Aí em 15 minutos eu vejo ele fazendo assim, ó. Ou seja, em 15 minutos você não vê um desbalanceamento. Você vê que realmente foi um movimento expressivo, mas não teve um desbalanceamento real. Tá? Aí às vezes tem gente que é viciado, vou ver isso aqui em 4 horas. Cara, aí às vezes você vê até as próprias velas de 1 hora estão fazendo um movimento assim. Entendeu? Onde você não encontra de fato um desbalanceamento. Tá? Então, o que acontece? Quando você reduz o time frame, quando você joga ali para 5 minutos, para 2 minutos, e você vê a velhinha ali de 1, 2, 5 minutos fazendo um movimento grande de queda, aí você fala assim: opa, naquela janela ali eu tive um desbalanceamento. Naquela janela ali aconteceu algo interessante. Tá? Por isso que esse padrão aqui é excelente de se pegar quando nós estamos em time baixo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, vamos jogar aqui, tá? Aqui, por exemplo, olha essa pressão aqui que entrou de compra. Beleza, eu estou em 2 minutos. Aqui houve um desbalanceamento. Olha a quantidade de ordens em compra que entrou. Depois o mercado vem, desconta, provavelmente ali abaixo dos 50. Ó, viu? Abaixo dos 50. Ele desconta, depois o mercado sobe. Tá? Aí o exemplo que eu estava dando, às vezes você vê isso daqui, ó, em, sei lá, em 1 hora ou 4 horas. Aí, vamos supor que isso daqui, ó, isso daqui tudo seja uma vela só. Epa, não era isso que eu queria. Que isso aqui tudo seja uma vela de 4 horas, vai? Vamos supor assim. Aí quando você desce para, sei lá, para 15, 30 minutos, você vê o mercado trabalhando assim, ó, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, como se tivesse aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, você não encontra um desbalanceamento, tá? Esse é um dos grandes erros que eu vejo muita gente fazendo, tá? Ficar caçando grandes desbalanceamentos para falar, nossa, aquilo dali foi, ó, foi um imbalance, foi um movimento. Cara, não é bem assim que funciona, tá? Isso daí não tem. Eu nem sei se eu tenho algum exemplo aqui que eu poderia, sei lá, mostrar. Eu não sei se eu tenho. Enfim, vamos fazer assim. Provavelmente eu caço depois, para a gente não tomar muito tempo da aula. Eu caço depois e eu boto as imagens lá, jogo lá nos estudos e explico um pouco mais contextualizado essa questão, tá? Então, vamos reduzir aqui rapidinho. Acho que alguém ficou com alguma dúvida sobre isso daqui? Tem alguma questão de dúvida? Algum questionamento, uma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Bacana. Vou seguir então, Cara, tá? só pra Oi, complementar, que é manda, isso que mano. você disse sobre essa questão do da sequência e tal, assim, da alta antes do desbalanceamento. Isso é um bagulho muito foda, porque eu ia abordar um pouco desse assunto amanhã. Que, tipo assim, isso é o porquê que a liquidez existe, tá ligado? A liquidez, ela é feita pra a gente ser atraído como isca. Literalmente é isso. Essa é a função da liquidez. Então, a partir do momento que a gente está nesse movimento aqui, ó, de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, quando chega em um determinado ponto, isso você já falou lá na aula, né? Tipo, na mentoria, quando o preço chega em um determinado ponto, que era onde eles já queriam alcançar, por exemplo, aí no seu caso foi em 114 mil, por exemplo. Eles já Uhum. queriam esse nível de 114 mil lá em cima, no topo. Quando o preço atingiu aquele topo, ele simplesmente só buscou as ordens de compra que estão alocadas em cada fundo desse daí que está nesse sobe e desce, nessa tendência de alta. Sim. Ou seja, vamos supor que o preço queria atingir 114 para depois regredir para o 113. Por que que ele queria fazer isso? Por que que ele já não foi direto? Porque não é assim que o game funciona. Ele precisa induzir a gente para ter o nível de ordem suficiente. Por exemplo, ele quer chegar no 114 porque lá está uma ordem alocada deles de venda de $1 bilhão. Aí no Bitcoin mesmo. Quando ele atinge esse nível, ele já manipulou todo mundo em cada nível de queda desse, acreditando que ia ser alta infinita. Tá ligado? A liquidez ela é feita para induzir a gente ao erro.
em tudo e em qualquer situação, tá ligado? Por isso Sim. que essa questão do imbalance, é importante a gente procurar em TFs menores, que a gente consegue ver o desbalanceamento claro, nítido, tá ligado? Ali a gente consegue ver que realmente teve uma manipulação. Só isso mesmo. Amanhã eu É, complemento mais essa questão. não, é exatamente, mano. É isso aí. Tu mandou demais, tá? É exatamente isso daí. Aí o Jarlison. Pera aí, rapidinho. Aqui, ó. Não chega a ser exatamente, tá, o que eu queria dizer, mas, por exemplo, a gente tem esse EuroSD aqui. Ó. Um exemplo chulo, tá? Ele ainda não é o exemplo que eu quero, mas observa o EuroSD nesse momento aqui, tá em 15 minutos, tá? Olha como é que essa vela foi lá em cima, veio a segunda vela e a terceira vela decidiu, tá vendo? Essa vela foi além de quê? Eu acabei de falar, ó. Ó, é exatamente o mesmo. Porra, cara, é exatamente a mesma parada que a gente fez ali na frente. É, isso aqui tá no BTC, né? Ó, isso daqui, ó. É exatamente o mesmo desenho. Ó, região de liquidez, tá vendo? Ó, o desenho. Alta, indecisão, queda. É exatamente a mesma coisa que ele fez, ó. Região de liquidez, tá? Liquidação, indecisão, queda. Tá? Se ligou? Como é que o game é? Game é isso aqui. Olha isso daqui. Ao vivo, sem querer. Aí, rapidinho, só para falar. Você olhando em 15 minutos, parece um baita desbalanceamento desacerbado, que não sei o quê. Se você reduzir para 2, tá? Esse daqui ainda tá bonito, tá? Esse daqui ainda tá bonito pra chuchu. Mas vale a pena a gente falar, porque olha a alta, olha a alta. Olha o desbalanceamento que a alta fez. Tá vendo? O tamanho dessa vela desproporcional de todas as outras. Olha lá, ó. Se ligou? Aí ele começou a desacelerar. Mas olha a queda, que era proporcionalmente parecido. Ela carregava um desbalanceamento proporcionalmente parecido. Só que olha como é que ela já ficou rabiscada. Tá? Cada rabisco desse aqui que vocês estão vendo, ó, já é preenchimento de ordem. Entendeu? Porque isso aqui significa o quê? Interpreta a vela. Ele caiu, ele nasceu aqui, caiu, aí ou subiu e desceu, tá? Na sequência, ele sobe, na sequência, ele desce. Essa daqui, ó, ele caiu, foi lá embaixo, aí absorveu as ordens, ou seja, entrou ordem de compra. A ordem de compra moveu. Você tá entendendo? A ordem de compra moveu. Teve uma contraparte que, mesmo por um curto período de tempo, conseguiu balancear. Você tá entendendo? Aí aqui a gente vê a mesma coisa. Ó, ela nasce, aí vai lá embaixo. Aí a ordem de compra amortece. Tá vendo? Ele não cria um desbalanceamento firme, forte. Aquele que tu fala, caraca, esse é o cara. Entendeu? Não tem. Olha aqui, ó, como é que ele tá todo rabiscado. Tá vendo? Esses rabiscos aqui dizem o quê? Que não tem preenchimento, tá? Isso daqui significa que ele já desceu preenchido, tá? Ele desceu preenchidinho. Essa parada de, cara, é fogo, porque se eu parar pra explicar pra vocês a parte do preenchimento, aí, sei lá, mais 20 minutos falando só pra explicar a parte do preenchimento. Basicamente, vamos supor, quando a gente pensa que o algoritmo está descendo rápido, tá? Rápido. A gente pensa que o algoritmo está descendo, tá? Para fazer aquela liquidação lá, vamos supor aqui é para onde eles querem estopar, tá? Vamos, peraí. Ai, meu pai, vamos devagar, ó. Tá. Aí o algoritmo move, pum, aí liquida, tá? Aí, qual é a nossa interpretação disso daqui? A gente pensa assim, caramba, o algoritmo veio movendo, tá? Aí ele estabilizou, formou a liquidez, aí ele fingiu uma direção e liquidou. Show, beleza, até aí perfeito. Só que muitas vezes a gente acha que isso daqui foi um movimento isolado. Ah, ele manipulou esse gráfico aqui nesse momento porque ele queria liquidar aqui. Ou seja, aí aqui nesse momento ele liquidou o topo para que ele conseguisse ter força, ou seja, vamos supor que tinha gente vendida aqui, ele bateu o stop da venda, veio um monte de ordem de compra, aí ele conseguiu alocar a venda dele porque bateu esse monte de ordem de compra aqui, certo? Se tem ordem de compra, alguém pode vender pegando essas ordens de compra. Então, o algoritmo aqui vendeu, pum, aí foi lá embaixo, tá? Aí o algoritmo chegou lá embaixo. Aí lá embaixo acontece a mesma coisa. Quem estava comprado aqui começou a bater stop. Então, a ordem, o stop de uma compra
é uma ordem de venda, certo? Se eu entrei comprado em algum lugar, eu só saio dessa compra com uma venda. Então aqui embaixo começou a entrar a ordem de venda, começou a bater stop. Aí o algoritmo vai, usa essas ordens de venda, de venda que liberaram aqui, e ele começa a comprar em massa, tá? Bacana, até aí já entendeu. É assim que o algoritmo move, tá? Ele liquida um lado, porque ele está pretendendo chegar no outro, para no outro ele exercer a função que ele quer ou alguma coisa assim. Só que esse cenário aqui que vocês estão vendo, ele nunca é um caso isolado, tá? Na maioria das vezes que vocês virem isso daqui, é porque esse movimento aqui de baixo, ele já veio para conectar em algum movimento antigo. Então ele nunca está isolado. Tá? Ele nunca é um caso isolado. Nonato, o que você quer dizer com isso? Vamos supor o seguinte, rápido aqui para vocês. Cara, eu quero que vocês saiam dessa aula aqui e falem assim, maluco, o que esse cara falou? Do que esse cara falou? Então vamos lá, rapidinho. Aqui, ó, só um instantinho, rapidinho. Vamos supor que aqui eles venderam, certo? Então aqui eles têm uma ordem de venda. Eles têm várias ordens de venda, né? Tem uma grande ordem de venda aqui. Aí, beleza, ele está vendido. Nem sempre quando chegar aqui, eles vão conseguir se desfazer dessas ordens. Tá? Só que o interesse prioritário deles era comprar aqui, porque eles queriam mover o mercado para cima, tá? Esse movimento aqui com essa venda foi só uma desculpa para o gráfico chegar lá embaixo, onde eles tinham um interesse maior, tá? Aí o gráfico chega lá embaixo, aí eles compram. Aí ó, aqui essa venda está aberta, essa venda está ganhando. Chega aqui, eles não conseguem se desfazer da posição, tá? Mas eles alocam o grande capital que eles queriam, ou seja, isso daqui era o movimento que eles realmente estavam com interesse. Aí o mercado começa a subir, porque eles compraram. Aí o que acontece? Essa venda aqui, ela começa a perder. Porque o que ela estava ganhando, ela começa a perder. Só que eles não vão sair perdendo, entendeu? Eles novamente vão criar um cenário para conseguir manipular e se livrar dessas ordens. Entenderam? Então, na maioria das vezes que vocês veem esse cenário aqui acontecendo, quando eles moveram o gráfico aqui para baixo, que era o sentido que eles queriam mover para cá, para poder subir, nesse momento aqui, eles se livram de outras ordens lá do passado. Por isso que a gente fala, pô, mitigou o bloco de ordem. Por quê? Porque aqui, ó, vamos supor que aqui ficou um bloco de ordem. Aí o gráfico foi lá embaixo. Aí ele sobe. O que ele faz? Ele cria um cenário, gera liquidez, fica com liquidez antes do bloco, por exemplo. Fica com liquidez antes do bloco. Aí ele gera um cenário propício, a galera começa a vender. O que ele faz? O mesmo movimento que ele fez aqui. Ele liquida a galera que estava vendendo, vai lá em cima, chega no bloco, aí sim ele se desfaz das ordens daqui. Entendeu? Ele se desfaz das ordens daqui, aí elas deixam de existir. Eles deixam de perder aqui, ficam só com essa ordem que eles estavam ganhando, que é a ordem primária. Eles liquidam, deixa o gráfico seguir e o gráfico vai continuar andando. Mas eles saíram daqui, entendeu? Aqui muitas vezes acontece a mesma coisa. Lá atrás, em um passado remoto, tinha um bloco, tá? Onde eles removeram, mitigaram um bocado dessa perda, começaram a ganhar e não sei o que. Em algum momento eles voltam para se livrar das ordens que eles não queriam mais, tá? Para sair no 0 a 0, pouco lucro e não sei o que, para mover o mercado novamente para o sentido primário, que era o sentido que eles queriam continuar movendo. Tá? É basicamente assim que funciona a entrega do algoritmo. Ele sempre tem um porquê, ele sempre tem uma razão. Ele nunca está mexendo ali, pô, ele foi lá embaixo porque... Não, cara. Ele está sempre tudo planejado, está sempre tudo no cronograma deles, tá? É basicamente isso. Deixa eu ler as perguntas rapidinho que eu não li. Preenchimento de ordem, mesmo que estão adicionando... Isso. Basicamente isso, Kaique. Nato, digamos que tem uma hierarquia de times. O desbalanceamento no 4 horas pode ter um fluxo bacana no 15 minutos. Um desbalanceamento nos 15 pode ser visto um fluxo nos 5. Sim, Fernando, exatamente.
tá? É basicamente assim que funciona. Você vê, existe a hierarquia, e eu falo isso lá nas aulas, existe a hierarquia, eu pauto em algumas divisões. São do 1, do 1 aos 15, do 15 ao 30, do 30 a 1 hora, do 30 a 1 hora aos 4 e de 4 ao diário, tá? São 5 hierarquias diferentes. Tudo que a gente vê numa hierarquia, por exemplo, quando a gente fala sobre estrutura, igual na aula que eu dei lá no canal do GK, quando a gente fala sobre estrutura, nós, vamos supor, se eu estou vendo uma estrutura no 4 horas, tá? Eu estou vendo uma estrutura, por exemplo. Estou aqui no 4 horas. Epa, tô aqui no 4 horas. Eu estou vendo uma estrutura aqui, só que em vela de 4 horas, tá? Quando eu desço por 15 minutos, por 30 minutos, eu vou conseguir encontrar dentro desse movimento aqui, ó. Aí eu consigo dimensionar que aqui tinha uma estrutura, aqui tinha outra estrutura, aqui tinha outra estrutura. Ou seja, são várias subestruturas dentro de uma estrutura. Por isso que eu falei, que eu falo muito disso no curso, que também é outro assunto que eu acho que só eu abordo, que é a hierarquia, tá? Dessa questão da hierarquia das estruturas que vai de acordo com o time que a gente está utilizando, tá? Aí vamos supor, aqui a gente está em 15. Se eu diminuir para 1, esse mesmo exemplo aqui eu vou ver em 1 minuto, tá? Por exemplo, aí aqui era de 4 horas, vai virar de 15. Essa Qual que é o daqui tomo doce dela? é essa. Aí vamos supor que em 1 minuto eu vou ver, ó, várias estruturinhas, tá? Isso daqui é a hierarquia das estruturas e ela vem de acordo com o time frame, tá? Para quem não assistiu essa aula, assiste lá no canal do GK, que é uma aula bem bacana e ela é estrita da galera paga, tá? Foi a primeira vez que eu falei grátis sobre algo de curso. É isso mesmo, temos a questão P&D. Sim, temos um fundo simples visto no maior, provavelmente tem um PL. Provavelmente tem, Fernando. Provavelmente. Valeu, Kaique. Depois eu até vou arrumar o link lá e jogo o link aqui no canal, na comunidade também, tá? Então, rapaziada, acabou que eu já falei pra chuchu. Cara, desculpa, gente. Eu tenho essa meio que mania de acabar me perdendo dentro dos assuntos. Assim, me perdendo, mas de forma organizada, tá? Me perdendo, que eu digo, de desviar do que eu ia falar. Eu ia falar de uma coisa, acabou que para chegar naquela coisa eu falei sobre várias outras no caminho até chegar lá, tá? Então, enfim, de feedback. É válido fazer isso? Tipo assim, é bom eu dar essa perdida para dar uma explicada mais profunda em algum assunto específico? Ou vocês acham melhor a gente ir sempre direto ao ponto? O que é que eu faço? Me ajudem aí para as próximas aulas fluírem melhor. Ou, hum, cara, eu gosto de fazer assim. E até tô perguntando a opinião de vocês, porque eu gosto de fazer assim. Quem me acompanha, principalmente o Wallace, o Wesley, a galera que está aqui há muito tempo, já me viu falando isso diversas vezes, que é o quê? Eu gosto de entregar o conteúdo como eu gostaria de ter recebido. Tá entendendo? Porque quando eu chego aqui, taco uma parada, jogo na lata de vocês, beleza, o que vocês vão fazer com esse conteúdo? Se vocês não sabem como processar. Tá entendendo? Porque existe a questão do processamento do conteúdo. Não adianta eu chegar aqui, jogar na lata de vocês e vocês não conseguirem processar. Tá? Então, às vezes, acabo explicando um pouco mais, mas o meu intuito é já processar aqui com vocês, aproveitar que estamos ao vivo, eu jogo e já vou processando junto com vocês, tá? Isso acaba deixando, às vezes, um pouco mais longo, mas, enfim, eu acho que é mais válido. Eu faço da forma que eu gostaria de ter recebido. Então, turma, olha só. O seguinte, a entrada do BTC de hoje foi simples, cara. Muito, muito simples, na verdade. Eu vou jogar aqui por 15 minutos, só para passar ela muito rápido com vocês. Que foi o seguinte: o Bitcoin fez a pressão toda de venda, né? Pum, ele fez a primeira pressão. Aqui houve a primeira pausa, tá vendo? Onde ele estrutura. Tá? Se a gente estivesse falando de estrutura, de cadeia de estrutura, aqui foi onde ele fez a primeira pausa, ou seja, aqui foi a primeira estrutura. Tá? Aí ele quebrou lá embaixo, tá? Mas enfim, eu não vou abordar a estrutura agora. Calma, Nonato, calma, Nonato. Aqui embaixo a gente faz o quê? Ó? Ele vai lá embaixo, belisca o fundo e retorna tudo.
Tá vendo? Isso daqui já causa o quê? Uma rejeição muito grande. Lembra que eu falei? Leitura de vela, tá? Ele vai lá embaixo, causa uma rejeição muito grande e começa a estruturar. Nonato, o que é estruturar? É ele fazer isso aqui, ó, justamente. O que é? Ó, ele começar a andar de lado. Porque quando ele anda de lado, ele está estruturando. Quando você fala que ele está estruturando, o que ele está estruturando? Ele começa a estruturar os seus topos e os seus fundos. Nonato, mas por que ele estrutura o seu topo e o seu fundo? Porque ele começa a gerar opiniões. Pô, tá falando em hebraico? Tá querendo falar em parábola? Qual foi? Vem aqui comigo. Presta atenção. Bitcoin foi lá embaixo e volta forte. Só isso daqui já gera uma opinião, tá? Do mercado sobre esse comportamento específico. Aí ele começa a bater aqui, ó, sempre no mesmo lugar. Tá batendo sempre no mesmo lugar. O que isso daqui gera? Ele gera a opinião para o varejo que nós temos um topo, tá? Ele bate lá embaixo, ó, ele cai, ele faz um ponto lá embaixo, que é bem mais alto do que o ponto anterior. Isso daqui gera o quê? Uma nova opinião. Qual? Temos um novo fundo mais alto, tá? Aí ele caracteriza isso daqui como um novo fundo. Aí ele começa a gerar opinião, tá vendo? Ele volta lá, ele gera opiniões. Se você olhar de outra forma, ele está inclusive fazendo uma tendência. Ou seja, ele está gerando opinião de resistência, ele está gerando opinião de tendência, tá? Ele está gerando opiniões. Mas, Nonato, por que você se refere a opiniões? Turma, seguinte, presta atenção. Se você, deixa eu pegar alguém que esteja falando, alguém que fale. Vamos ver aqui, alguém que fale. Elias, pode ser o Elias. Vai, Elias. Na minha Ah, opinião, o que caiu, você compra. Elias, seguinte. Quando você tem uma opinião no mercado financeiro, você está olhando o Bitcoin, você tem uma opinião sobre o Bitcoin. O que a sua opinião vira? Dinheiro. Exatamente. Especulação, né? Exatamente. É isso aí. Vira uma especulação, vira dinheiro. Se eu tenho uma opinião sobre algo no mercado financeiro, a minha opinião se traduz em dinheiro, tá? O game aqui é sempre esse. O game é sempre dinheiro. Dinheiro, opinião é dinheiro, dinheiro é liquidez, ponto final, tá? Então, quando o mercado se move, aqui, ó, ele começa a gerar uma estrutura, ele começa a gerar opiniões, ele começa a gerar, tipo assim, ó, ele começou a bater aqui, ó, tá formando uma tendência de baixa, tá formando uma resistência, vou começar a vender, a galera, pô, teve uma pressão de venda aqui, isso daqui vai a zero. Entra os negacionistas, entra a galera da análise técnica, de repente aqui, ó, sei lá, a média móvel cruzou assim, ó, vral, e tá apontando uma baixa infinita aqui. Enfim, ele começa a gerar opiniões. O que a galera faz? Pô, tem opinião, o Bitcoin vai cair. O que eu faço? Eu vendo. Meu dinheiro no mercado vai virar liquidez. É só isso. É opinião traduzida em liquidez. Tá? Então, toda vez que ele faz isso daqui, ele está gerando opiniões. Tá? Então, ele gera opinião de topo, gera opinião de tendência. Na sequência, ele faz o quê? Opa, tá branco. Esqueci. Liquida. Tá? É sempre assim que o jogo funciona. Aí ele gerou lá embaixo, lembra? Aí tinha o fundo mais alto, agora o Bitcoin vai subir. E, olha isso, ele cortou a tendência, ele cortou a resistência, ó, foi lá em cima. Tá voltando aqui, vamos pegar pro back, é o novo fundo, agora ele vai subir. Porque ele cortou aqui, ó, ganhou o high, ele veio aqui, ó, pertinho da nossa zona de suporte. Pertinho da nossa zona de suporte. E começou a subir de novo. Não, o Bitcoin vai subir, pô. Gerou opinião.
vai ter gente opinando. O fato dessa vela aqui tá um pouquinho acima daquela lá, tá um pouquinho acima da zona, da linha ali de suporte. Isso gera uma opinião. O fato dele ter vindo um pouquinho abaixo vai gerar uma opinião, entendeu? Tudo sempre vai gerar uma opinião. Sempre vai ter alguém para falar assim, ó. Tá vendo isso daqui? Tá vendo isso daqui? O Bitcoin foi lá pertinho, ó. Foi lá pertinho. Aqui ele estabeleceu o fundo. Olha essa aqui, ó. Ele vai lá, renovou o topo, desceu, ele nem chegou lá no fundo, ó. Começou a subir. Vai ter alguém que vai opinar que o fato dele não ter descido 0,05 a mais é porque isso aqui é alta. Sempre vai ter alguém para opinar alguma coisa, tá? Ou seja, ele cria expectativa, cria opiniões na sequência. O que ele fez de novo? Bagunçou geral. Bagunçou. Tá? É assim que funciona. Essa nossa caçadinha aqui, ela funciona assim. Tá? Então, já vou ler rapidinho. Só para concluir essa parte aqui. Conclusão. Tínhamos o quê? Daqui para cá, ó. Daqui para cá, não temos bloco. Bloco de ordem. Tá? Não temos nenhum bloco de ordem. Tá? Tínhamos o quê? Só opiniões. Tá? A partir desse momento aqui que ele liquidou, ele gera um bloco. Tá? A partir desse momento aqui ele gera um bloco. Ou seja, a partir do momento que ele gerou o bloco, sem falar sobre o que é um bloco, o que não é um bloco, tá? Como eu valido, como eu não valido um bloco, tá? Ele criou um bloco. A gente puxa o bloco. Olha onde chegou. Tá? Aí aqui, o que se cria? Um monte de opiniões. Tá? Ele trabalhou abaixo de um monte de opiniões. Tá? Aí criou. Logo na sequência, o que ele fez? Ó, chamou no PLI. O que esse PLI fez? Ó, ele fez a primeira liquidação, a segunda liquidação entrando dentro do bloco. Entrou no bloco, caiu. Tá? Então foi basicamente esse o motivo da minha entrada no Bitcoin. Tá? Esse foi o motivo básico da minha entrada no Bitcoin. Aqui aconteceu a mesma coisa. Aí ele começa a gerar opiniões. Tá? Agora eu posso descer para 5 para a gente poder ver direito. Ó. Ele começa a gerar opiniões. Ele liquida essas opiniões jogando preço aonde? Dentro do bloco. Tá? Dentro do bloco. Vamos passar aqui para 2 minutos para ver uma parada. Não, isso aqui é interessante. Galera, 1, 2 e 5 minutos vocês podem usar para brincar, tá? Pode dar uma brincadinha, dar uma mexidinha ali. Pô, o cenário que eu queria encontrar, eu não encontrei em 1 minuto, eu vou olhar no 2 minutos. O cenário que eu não encontrei em 2 minutos, vou olhar no 5 para ver se eu encontro. Entre esses três time frames, vocês podem dar uma brincadinha ali para tentar encontrar alguma coisa. Não sobe mais do que isso, não desce além disso, tá? Então, se eu jogar para 5 minutos, voltando lá para aquilo do início da nossa aula, o que nós temos? Ó, Ei, região. Donato, quantos por cento tava isso aí? Oi? Quantos por cento tava isso aí? O que? O stop? Clica ali. 10? Ah, 500x facinho, Sim, meu filho. sim, isso daqui tava excelente de tu dar uma tapada, mano. Dá uma tapada, tá? Agora, É, é que eu tô oi. de olho agora nas compras, né? E eu nem optei por venda, não. Não, acho que faz parte, fica pra próxima. Toda hora tem cenário assim, pô. O que é isso daqui, ó? Igual a gente falou lá no início da aula, ó. Primeiro, velão liquidando. Levou. O segundo aqui ficou meio mais ou menos, né? Meio indeciso, não sabe o que ia fazer. O segundo de venda, que ele veio, ó. Forte em queda. Tá? É mesmo cenário da brincadeira, tá? É a mesma brincadeira aqui, tá? A nossa entrada aqui no bloco, que foi a nossa venda. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ó. Olha a entrega dessa vela, tá com o mouse em cima. A entrega dessa vela, a indecisão dessa vela, tá? E a beleza que essa vela aqui fez, tá?
Para quem não entrou aqui, local ideal de entrada. Lembrando, eu estou em 2 minutos. Local ideal de entrada. Lembra que eu falei sobre o desbalanceamento? Fair Value Gap, vocês já sabem, estão cansados de saber. A maioria está careca de saber o que é, tá? Por isso que eu falei, às vezes o que falta para as pessoas não é exatamente a teoria, tá? É conseguir interpretar quando eles acontecem. Às vezes a teoria você tem, você sabe o que é tal, sabe o que é X, sabe o que é não sei o que. Você tem um excesso de informação que às vezes você não consegue processar e jogar para o gráfico, tá? Então, por exemplo, ó, aqui você tem o desbalanceamento, você tem o Fair Value Gap. Onde é que seria a sua próxima entrada aqui, ó? Olha lá. Eu sempre prego isso. A entrada, um tiquinho depois, um tiquinho antes. Sempre que você for entrar, até falei disso hoje com a Carol. Entrada, um gole antes, saída, um gole depois. Se a tua reentrada aqui, ó, tu fosse entrar aqui, ó, vai, um gole antes. Se você fosse pegar só o vão do gap, um gole depois. Tá? Reentrada tava dentro. É assim que o algoritmo brinca. Direto. Aqui, ó, aconteceu parecido. Repara, parecido, ó. Indecisão, essa daqui teve indecisão também. Duas velhinhas assim, valida, cara. Teve o mesmo cenário, ó. Queda intensa, indecisão, subiu. Valida. O que você teria feito aqui, ó? Vai, se tu quisesse ficar brincando daquele ping-pong, lembra que eu fiquei brincando ping-pong no BTC? Que eu até falei que ia trazer pro público, pra galera do Instagram, acabou que eu não trouxe. É isso daqui, cara. Fico brincando de ping-pong, que até o Rômulo tá aí ainda, Rômulo? Ah, acho que não, o Rômulo saiu. Ele até brincou, falou, tá brincando de ping-pong, não sei o quê. É exatamente esse cenário aqui, ó. O que aconteceu? Ó, aqui daria para entrar, compra aqui, ó. Até mais acima. Compra aí um golinho antes. Teria saído aonde? Lá no final, ó. O stop. Tanto quanto eu já venho falando desde semana passada. Esse tipo de entrada aqui, ó. Entra aqui, tu sai aonde? Tu busca o alvo aonde? Acima do topo que causou esse movimento corretivo, ó. Subiu, causou um movimento corretivo. Entrada aqui. Teria saído aqui. Tá? Brincadeira. Que brincadeira. Simples. Simples. Isso daqui ficou claro? É o momento que vocês têm aí para falar. Acumulação de dinheiro, virando opinião institucional, vira a chave na moral. Palavra simples, grande ensinamento. Tamo junto, Elias. Acumulação de dinheiro. Ô, Wesley, Wallace, quer tocar alguma coisa aí? Pode tocar. Pode seguir aí. Eu vou ler as perguntas aqui, depois eu volto para responder alguma coisa. Ah, só se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, ó. Cara, tranquilo também. Aqui tá bem de boas. É bom você ir tocando que o assunto tá fluindo da hora. Deixa eu ver, o Kaique falou: sua compra foi no fechamento dessa vela de indecisão, na abertura dessa vela que caiu forte. Obrigado, Carol. Compra, tá? Compra foi no fechamento da vela de indecisão. Kaique, eu já falei Não, tanto que eu já me perdi. Oi. isso era pra mim, isso aí é pra mim que Ah, tá, era você pra falou que tu. vendeu, eu falei que comprei. Aí ele perguntou, você comprou na vela? Eu falei, não, na mitigação. Ah, Tá não, vendo? Ó, o bacana. exemplo, é mitigação do bloco lá, ó. Sim, sim, sim. Ah, agora que eu tô vendo a tua imagem lá, é verdade. Top, 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 mano. Ah, é isso. Vamos passar aqui pro euro rapidinho, tá? Pra gente continuar essa sequência aqui. Turma, essa compra aqui, cara, ela. Mano, na moral, eu acho que eu já nem preciso mais explicar esse motivo em particular aqui pra você, né? Já tá bem batido, ó. O que que acontece aqui? Veio forte, tá vendo? O algoritmo tava entregando o preço como? Primeira pergunta. Tá, lembra que eu falei? Vê o passado, cara. Tô aqui, ó, tô em 2 minutos aqui, nesse momento. Tô em 2 minutos. Eu parei aqui, vamos supor, ó, rapidinho.
colorir isso aqui, ó. Tô parado aqui. Quero fazer alguma coisa. Vou começar a operar. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Só vou ver isso aqui. Não. Pô, tô vendo o presente do presente. Tá entendendo? Aqui é bobo, cara. Tem que dar uma olhadinha. Ver o quê? Primeira pergunta: como é que o algoritmo está entregando o preço? Ah, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu vou ver como é que o algoritmo está entregando o preço. Nesse caso aqui, ó, como é que o algoritmo está entregando o preço? Queda, tá? Aqui, ó, nós temos logo de cara várias conexões de blocos. Ó, bloco, ó, ó, ó. Isso daqui tudo tá um bloquinho conectado no outro, tá? Todo aquele momento ali tá conectado. Aí, ó, Nonato, como é que você tem certeza do que você está falando? Se o preço subiu, varou o bloco. Presta atenção que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ao vivo e a cores, hein? Vou trazer isso pro preto. Aí, ó. Tá? O que esse cenário aqui me diz? Ó, era o último bloco válido. O último bloco válido que veio do fluxo anterior, tá? Aqui tinha, nesse momento, ele assumiu um tipo de fluxo, tá? E aqui era o último bloco válido do fluxo vigente. Perfeito. O que aconteceu? Era o bloco válido. O preço subiu, bateu no bloco válido, reagiu. Bateu no bloco válido, reagiu. Tá? Depois o que ele fez? Para passar, ele passa reto. Ó, pum, ele explodiu. Ele explodiu. Depois o que ele vai? Ó, explode, volta lá, ó, trabalha em cima do bloco e sobe. Aí aqui ele vira um breaker ou vira a região magnética. Eu tenho costume de falar, tá? Essa região aqui, ó, futuramente, talvez, se for de interesse dele chegar aqui, essa região aqui é uma das regiões que fica marcada, tá? Sempre com o algoritmo. Cara, e é outro detalhe que você vê que a barada funciona com o algoritmo, tá? Porque se fosse eu operando aqui, tô lá na Deep Morgan operando e não sei o que, e não tivesse o conhecimento do que eu tenho, cara, eu nunca ia lembrar de um ponto de 2 anos atrás que eu comprei ou vendia. Sei lá. Quem é que guarda isso? Tá entendendo? Aqui, ó. Aí quase ainda. Tá? Olha isso aqui. Tá? Vamos ver. Vamos trabalhar ele aqui, ó. É o que eu falo, mano. Não precisa nem acreditar no que eu tô falando, cara. Tá? Não precisa nem acreditar no que eu tô falando, ó. Passou, bateu, subiu, desceu, voltou, bateu, desceu, voltou, bateu, subiu, bateu, subiu. Voltou, ó, passou direto, desceu, toca nele de novo e desce. Tá? Tu acha que um humano faz isso daqui? Ó, passou direto, ó, sentou, passou direto. Ó. Olha onde ele está trabalhando. Olha onde o preço trabalha. Naquela região qualquer que a gente acabou de marcar. Juro pra vocês que eu morra se eu tiver visto isso daqui antes da aula. Eu não vi, cara. Isso daqui são exemplos que acontecem toda hora. Ó, olha isso aí. Olha. Passou, voltou, trabalhou em cima, subiu. Aí, antigamente, quando eu falava que meu bloco de ordem, a separação do meu bloco de ordem, ela sempre foi muito diferente da separação do bloco de ordem da maioria. Porque com a gente aqui não tem aquela, é a última vela antes. Não, esquece. Esquece que essa premissa é ruim, essa premissa é podre, tá? Ela não existe de fato, essa premissa. Tá? Existe uma situação através dessa premissa. Tá? Nonato, como é que você prova isso? Aqui. Olha isso aqui.
Ó, trabalhou, caiu. Subiu, ó, caiu. Quando ele passa, onde ele volta? Um bloco irrelevante, ó, entre aspas, irrelevante, de um bagulho de 2 minutos, de um time frame de 2 minutos. Eu estou mostrando para vocês um passado aqui de 2 meses trabalhando em cima dele, ó. Aí chega na nossa zona. Lembra? Eu tirei ele daqui, tá? Eu tirei ele daqui, com vocês, falando do último bloco válido desse momento. Eu tirei ele daqui. Todo o resto que eu mostrei para vocês ali foi coincidência, aquela sorte, sabe? Aquela sorte. Se ligou? Então, isso daqui, ó, mesma coisa, tá? A entrada, mesma coisa. O algoritmo entregando queda. Nesse momento, ó, mudou a primeira característica. Lembra? Falei com vocês, ó. Já falei na aula passada. Quem não assistiu, corre lá para ver. Aqui faz o que, ó? A gente tem primeiro shift, que é onde o preço estabiliza, rompe. Temos estrutura, né? Porque aí aqui em cima já vira estrutura, tá? Ele vai além da estrutura e ao mesmo tempo ele começa a formar a sua própria estrutura, tá? Como é que ele forma a próxima estrutura? Lembra? Acabei de falar com vocês, topo e fundo. Se ligou? Gerou o topo, gerou o fundo. Onde ele volta? Ele voltou lá dentro do mesmo padrão que eu ensinei para vocês, que eu acabei de falar, tá? Nonato, quero deixar isso mais avançado. Eu quero deixar isso mais avançado. Só daqui meus alunos sabem como é que é, ó. O que é isso aqui, Wallace? Fala pra eles o que é isso aqui. Eu ganhei, com certeza. Peraí, ó. Eu ganhei. Isso aí é um que bloco. fofo! Isso aí é um bloco. Daqui é o bloco. Bloco. Esse aqui É é o... o. Quem que é fofo? Fala assim. Quem que é fofo? que é fofo. É quem tá aqui ensinando comigo. Isso daqui, Eu sei que eu turma, sempre. é o nosso bloco de ordem. Tá? Ou seja, quando ele entra aqui, ele entra dentro do bloco e o preço Fiquei 2 vezes assim. sobe. Ou seja, foi é uma forma de mitigação. Você lembra o que eu falei lá ainda há pouco para vocês? Ó, ele liquidou aqui em cima, tá? Vamos trazer o exemplo para cá, porque eu acabei de me tocar que eu posso fazer isso. Ó. Vamos lá. Aqui em cima a gente tinha o quê? Aqui foi shift, aqui tem estrutura. Então aqui tinha liquidez. Certo? Aqui tinha liquidez. Ele vai lá embaixo, ó. Aqui tem liquidez. Ele quebra, certo? Ele quebrou lá, pegou liquidez e ele sobe fortão. Aí ele vai acima do que, ó? Ele vai acima da estrutura. Ele vai acima da região que muito provavelmente o povo estava vendendo. Principalmente o povo que pega a última vela para bloco de ordens, tá? Tá? Aí ele vendeu. Prum. Ele foi lá em cima, rompeu essa região. Então ele capturou aqui. Você tem tão força que ele voou. Capturou aqui, certo? Se ele captura uma região... O Wallace, quando tu puder, fecha teu fone, por favor. Ele captura a região, o que ele faz? Ele faz uma liquidação. Com a liquidação, ele gera um bloco. Então ele gerou um bloco. Tá? Gerou um bloco. O que ele faz? Ó, ele vai lá embaixo, bate na estrutura, que é o que ele está começando a fazer. Ó. Ele define um ponto. Ele definiu o quê? A região de baixo da estrutura, tá? Ele definiu a região de baixo da estrutura, onde a galera vai começar a opinar. Tá? Aí o que ele faz? Ele move de novo o mercado lá para cima. Entra dentro do bloco. Tá? Vamos fazer assim, ó. Para deixar legal, vamos fazer assim, ó. Ele entra dentro do bloco e já mitiga essas ordens aqui, tá? As ordens que ele utilizou para fazer esse processo aqui, ele já finaliza elas
nesse movimento aqui. Tá? Ele finaliza elas aqui. Por quê? Porque talvez ele queira mudar a forma de entrega do que o algoritmo estava descendo. Talvez ele queira mudar a forma de entrega para alta. Tá? Então ele já vem, volta logo, faz o PLzinho, ó, mitiga as ordens, bate aqui no fundo, mais uma vez, para dar a sensação de que, opa, é suporte ou é alguma coisa. Na sequência, liquida geral, aí sim ele volta lá embaixo, no bloco, ó. Ele volta lá embaixo no bloco, ou seja, ele já liquidou aqui, ele criou cenário aqui, liquidou aqui, liquidou lá, ele já ganhou aqui, já ganhou aqui. Aí ele cria novamente liquidez aqui, ganha novamente essa liquidez, ganha novamente aqui, começa a gerar outro cenário. Ó. Começa a gerar outro cenário, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. Tá vendo? Gera o cenário, gera opiniões, liquida as opiniões, temos topo. Temos topo. O que ele faz? Ó? Começa a entregar, o algoritmo começa a entregar o mercado de outra forma. Entendeu? O algoritmo estava com a entrega em baixa, tá? E exatamente no ponto onde nós compramos, tá? Foi o primeiro grande ponto que ele fez essa mudança para alta. Tá? Então nós conseguimos cravar exatamente a virada do mercado através de conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então essa aula vai ficar lá upada. Assista, reassista, lógico que ficou longo, porque não, cara, você estuda 5 anos para se formar em administração, em outra coisa, em economia, em não sei o quê. Cara, não tem como você vir aqui falar de trade, eu vou fazer 30 dias aqui, 1 hora por dia e vou ficar profissional. Não vai, irmão. Eu tenho 8 anos disso aqui. Eu tenho 8 anos disso aqui. E eu vou te falar, eu não fico 1 hora na frente da tela. Eu não fico 1 hora pensando em como é que eu vou fazer. Eu respiro isso daqui, eu passo o dia inteiro com isso aqui. Eu passo mais tempo com isso aqui do que eu passo com a minha mulher. Tá? Então o teu resultado é do tamanho da tua entrega. Isso é uma parada inevitável. Tá? Nós cravamos a virada do mercado, pegamos toda essa movimentação de alta. Tá? Posteriormente, ó, tudo que a gente pegou aqui tá tudo dentro do mesmo conceito, tá? Aqui, ó, grava lá, o mesmo conceito, ó. Aqui, ó, olha esse padrãozinho aqui acontecendo, mesma coisa. Ó, mesmo conceito. Aqui, ó, foi o mesmo padrão, o mesmo conceito, tá? Isso daqui fica para dever de casa. Se algum de vocês tiver interesse, manda aí, joga aí no dia a dia, pô. Pega aqui, ó. Começamos no dia 22 de setembro, 9h50 UTC-4, horário de Nova York. 22 de setembro, tá? Pega aqui, 22 de setembro, pega 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, o time que for. Aqui, ó, até o dia, até hoje, vai, até hoje. Até hoje, até dia 23 de setembro, hoje. Pega esse pedaço aqui, estuda ele, manda lá no dia a dia. Eu vou corrigir pessoalmente cada um de vocês, cada coisa que vocês mandarem. Tá? É assim que aprende, cara. Tem que ter a dedicação, tem que ter a entrega para você ter o resultado. E isso que a gente está fazendo aqui, ó, é pegar na mãozinha e ensinar cada um, falar aqui, passar 1 hora e meia aqui falando com vocês, a troco de nada, a troco da felicidade de vocês. O meu prazer está sendo, o meu prazer do R, o prazer do Alas, está sendo ver vocês ali interagindo, ver vocês ali evoluindo, crescendo, enfim. É isso. Pega essas entradas aqui, já não vou explicar não, ó. Eu vou pegar isso aqui, peraí. Ó, tá lá. É isso daí, ó. Pega isso daí e me explica vocês o que foi isso daí. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais que você falou. Tô comprado no euro, isso que ninguém tem, pai. Vou ter que sair aqui. Não valeu, Fernando. Você que já saiu, mas você assistir aí. Boa noite pra você. Vai ficar gravado assim. Eu e o Erle estamos gravando. Caso der ruim algum,
O outro tá com a gravação. Não sei se vai. Renato, pera aí, Renato, deixa eu só ler o resto. Nossa, que ela apareceu. Peço desculpa aí, mano. Que desculpa? Que desculpa, Campos. Não entendi. Foi mal. Muito bom, foi boa. É uma situação semelhante. Deixa eu ver aqui, ó. O que o Renato falou. Eu vi uma situação semelhante. Opa. Nem sei se é válido. 2 minutos. Sim, sim. Muito, muito bom, cara. Ó, mesma coisa. Eu nem sei se foi do mesmo dia. Às vezes eu fico meio sequelado. Mas não é, ó. Tá vendo? É isso daqui, ó. Vai. Vamos lá. Lógico que nós tivemos aqui ó, uma periodicidade, 1, 2, 3, 4, foram 4 velas de 2 minutos, ou seja, passou 8 minutos. Se a gente trazer isso daqui para 5 minutos, talvez fique exatamente aquele padrãozinho, tá? Mas dessa forma aqui está muito válido ainda. Por quê? Repara comigo, ó. Ele sobe, provavelmente além de uma região, ou nem que seja essa própria região que ele mesmo criou aqui, tá vendo? Ele sobe além dela com força, traz a indecisão, desce com força. Aí ele deixa a indecisão aqui, ó, acumula topo, tá vendo? E o fundo já está acumulado aqui, ó. Olha o fundo lá acumulado. Ó. O que, que essa vela aqui faz? Essa vela sobe, preenche o desbalanceamento, ó, parcialmente, mas já preenche bastante. Foi acima dos 50% desse desbalanceamento, ó. Ele preenche o desbalanceamento e o mercado entrega em queda, tá? Na sequência acontece a mesma coisa, ó. Deixa aqui, ó, topo, tá vendo? Deixa topo. O mercado entrega lá, ó, além de todas as expectativas de compra, vamos supor, existia expectativa de compra. Nesse fundo, existia expectativa de compra. Nesse fundo, daqui para cá, ó, existia expectativa de compra. Nesse fundo, expectativa de compra. Ele move além de todas as expectativas de compra. Tá? Ou seja, quando ele liquidou massivamente grande parte das opiniões, aí ele move, tá? Ele entra quando ele tirou a maior parte, vamos dizer assim. Ele remove a maior parte da galera, aí ele entra. Aí ele entra, o preço vai lá em cima, ele vai aonde? Aí ele vai além desse topo aqui, que já seria o topo formado. E se você trazer, ó, aqui, Ô, ó, irmão, tem... acho que travou sua tela aqui, hein? Alguém tá Travou? vendo o que ele tá mostrando no exemplo? Eu tô aqui na tela do Renato, ó. Ah, pode crer. Ele tá na imagem que o Renato mandou no chat, pessoal. Eu tô É que nessa não imagem do entrou aqui pra gente, Renato. tá no LCD ainda. Ah, pera aí, rapidinho, então eu trago pra cá. É porque também é uma imagem do LSD, ó. Pera aí, só um instante. Rapidex, eu trago pra cá, ó. Aqui, ó, foi essa imagem aqui, ó, que ele mandou. Vocês estão vendo aí agora? Agora sim, papai, tá com a marcha. Então, eu tava falando desse pedaço aqui, ó, que eu não consigo... Ah, consigo, ó, tá vendo? Que eu tava falando que, apesar daqui ter passado mais velas, ó, foram 4 velas seguidas, acontece a mesma coisa, ó. Tinha topo, ó. Ele move além da expectativa, aí ele causa indecisão, aí ele desce de novo, tá? Aí o que eu tava falando, aqui, ó, como é que ele gerou, peraí, cresce assim, tem que crescer assim, aí, ó. Ele gera expectativas, ó. Aí ele faz o topo da estrutura, aí ele liquida, preenche, ó, tá? Aí cai. Tá? Aí após ele despencar e levar todas as expectativas de compra, que era o que eu estava falando, ó, ele foi além de todas as expectativas de compra, aí sim ele se move em alta. E ele vai para onde? Ó? Além do topo que ele mesmo formou. Porque se a galera fosse vender, ela venderia aqui. Até porque, ó, era a região, era o suporte, ó, e era a resistência. Aqui, ó, era a resistência, virou suporte, voltou a ser resistência e ele se move além, ó, justamente para liquidar, tá? Essa entrega aqui é a mesma coisa, ó. Gera expectativa, move lá embaixo, ó. Ligou? Aí vai fazendo sempre a mesma coisa, ó. Aqui, ó, topo. Ele move lá além, gera. Aqui, ó, não sabe o que vai acontecer. Quando acontece, vai de vez.
Aí aqui foi interessante que foi igualzinho, ó. Fez igualzinho. Ele deixou uma estruturinha antes, tinha o gap, preenche o gap e leva além da estrutura, ó. Ele fez 2 vezes aqui no mesmo cenário, cara. Parabéns por essa avaliação. E aqui embaixo foi exatamente a mesma coisa, tá? Aí ele volta, preenche tudo. Aqui, ó. Preenche esse vazio todo e o preço sobe. Parabéns, é exatamente isso daí. A parada é essa. Turma, acho que é isso. A aula ficou bem extensa, cara, mas enfim. Desculpa aí, eu prefiro falar demais do que falar pouco. E o que tiver que vir aí durante a semana. Enfim, como eu estava falando no início, a ideia inicial era da gente vir e falar sobre o que poderia acontecer, tá? Mas a adesão de vocês, o interesse foi tão bom para a gente comentar o que aconteceu e não o que vai acontecer, que aí eu achei melhor a gente deixar desse padrão. Quando a gente não tiver muito o que falar, aí sim a gente fala sobre uma coisa futura e é isso aí. Vamos aproveitar que amanhã é quarta-feira, amanhã é o último dia do conteúdo ferrenho. Depois de quarta-feira, quinta e sexta, aí a gente está mais largadão. Já é hora de começar a beber, de ficar de porra de novo, né, Wallace? E aí a gente segue o barco. Tá? Nonato para direcionar usa algo do HTF para levar a posição mais longe, exemplo. Vendo a estrutura nos 5 minutos, observa. Não, cara, normalmente não, Kaique, porque o ritmo de retorno acaba ficando muito absurdo, sabe? Quando eu tô ali no 2 minutos, 5 minutos, e eu monto a posição em cima daquele time mais baixo, eu não tenho muito costume de olhar lá para H1, para H4, para poder carregar a posição, porque não vejo necessidade, tá? Eu considero, por exemplo, se eu tiver 1, 2, 5 minutos, eu considero aí até levar até os 30, no máximo até os 30 minutos, 15 minutos. Mais do que isso para mim é absurdo, tá? Aí sim, se eu estiver operando em 15 minutos, aí eu olho 1 hora, olho talvez 4 horas, porque aí é uma operação mais longa, que eu tenho mais chance de carregar. Fechou, mano? Espero ter respondido a tua pergunta aí. Turma, sem mais delongas, então, se não temos mais dúvida, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado muito. E quem puder, obviamente, não é obrigatório para ninguém, vocês estão aqui de graça e não me devem nada por isso, tá? Só o carinho, tá? Eu gosto do carinho de vocês. Mas vamos lá, se vocês puderem fazer um storyzinho, volta e meia, peguei uma operação, vou marcar a galera lá e tal, porque, mano, nós somos muito ruins de marketing, tá? Eu, o Wallace, o Erle, a gente não sabe fazer marketing. Então, se volta e meia vocês puderem pegar alguma coisa, marcar a gente pra gente compartilhar e não sei o quê, ótimo. Se não puder também, irmão, tá ótimo, cada um dá o que tem de melhor e vamos embora. Fechou, turma? Um abraço para vocês, um beijo no coração e amanhã estamos aí de novo. Fechou? Monstro. Nós. Tamo Valeu, junto, turma. seus lindos. Deus abençoe. Vamos parar de contar onda, né, Wesley? Vamos parar de contar onda, pelo amor de Deus, hein? Tô no máximo respeito ao Elliot.